Fala, meus amigos, glorificado seja o nome do Senhor. Tudo bem com você? Tudo na paz? Passando aqui para conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Já te ocorreu, por acaso, que tanto o ofensor quanto o ofendido, ambos sofrem? Às vezes, nós damos um destaque mais para o ofendido. A pessoa foi prejudicada, a pessoa foi maltratada, a pessoa foi ofendida, puxaram o tapete dela, fizeram algo de mal contra ela e ela precisa perdoar. Mas você já parou para pensar do outro lado? Por exemplo, na pessoa que é o ofensor, na pessoa que puxou o tapete, na pessoa que maltratou, que prejudicou? Essa pessoa, quando ela genuinamente se arrepende, ela também sofre, ela também precisa de cura, ela precisa ser perdoada, não é? Então, tanto um caso quanto o outro precisa ser tratado. Ambos, tanto o ofensor quanto o ofendido, ambos precisam de cura, não é? Um precisa perdoar, o outro precisa ser perdoado. Nesses dois casos, é preciso que a gente tenha um discernimento correto para que a gente possa orar por essas pessoas e elas serem abençoadas. Mas eu falo assim, para o que sofreu a ofensa, um dia na Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 21, o Pedro se aproxima de Jesus e pergunta para o Senhor: Senhor, quantas vezes terei eu que perdoar o irmão por ter me ofendido? 7 vezes? A resposta do Senhor nos ensina, não é? Tudo que nós precisamos saber. Qual foi a resposta? Ele disse: não te digo que 7, mas te digo que 70 vezes 7. Ficou claro que a pessoa ofendida precisa perdoar. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte, que se a pessoa lhe ofendeu, deve perdoar. Por quê? Porque quando a pessoa perdoa, ela fecha a porta e o inimigo não pode mais entrar para prejudicá-la. E ele diz que isso é preciso ser feito na presença de Cristo. Toda atenção aí. Se você é alguém que está nessa condição do ofendido, você precisa perdoar. Agora, sozinho você não vai conseguir perdoar. É preciso que você conte com a ajuda do Senhor. Ele ajuda você a perdoar. Agora, mudando o cenário, vou lá para o outro lado, da pessoa que ofendeu, que genuinamente se arrependeu. Ela precisa de perdão. Tanto precisa de cura, quanto aquele que foi ferido precisa de cura. Para essa pessoa, tem uma palavra, é 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu vou ler para você também, que diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Compreendeu? Então, o que o ofendeu, ele precisa do perdão, para não ser tomado por uma demasiada tristeza. Então, ambos os lados precisam de cura. A minha oração é que, se você estiver de algum desses lados, você foi o ofensor, que você se arrependa e busque esse perdão. E se você for o ofendido, que você também abra teu coração e perdoe. Ambos
vão ser abençoados, curados, e assim viver em paz na presença do Deus Todo-Poderoso. Ok? Um abraço para todos, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau!